Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Clube Fim Entrevista, o programa dos mercados estruturados, do mercado financeiro com o mercado imobiliário, com as intersecções de tantos mercados para chegar até você de uma maneira simples, para que você saiba como investir o seu dinheiro. Hoje a gente vai receber um convidado aqui que tem muita história de mercado, muita história para contar. Vamos falar de macroeconomia, vamos falar de mercados internacionais, para que tudo isso chegue depois no seu bolso. Como investir o seu dinheiro de maneira inteligente, como pensar na alocação dos seus recursos, tudo passa por entender o que está acontecendo por esses mercados mundo afora. Para isso, você, Felipe Ribeiro, que está mais uma vez aqui com a gente para ajudar nesse papo, vamos conversar com o Paulo Bilic, que é sócio fundador da Rio Bravo Investimentos. Tem muita história para contar, né, Paulo? Obrigado pela presença, uma honra. Obrigado a vocês. Aqui, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Paulo, Rio Bravo tem quanto tempo de história? 25 anos. Você tem mais do que 25 anos de história, Tenho. Não tem? Eu, antes dos 25 da Rio Bravo, eu tive 8 anos, um pouco mais, de Pactual, que hoje é o BTG Pactual, Sim. né? E foram anos, assim, muito intensos, positivos, cheios de energia, sob a liderança de Luiz César Fernandes, o crescimento do André Esteves, o José Vita, que está lá até hoje no BTG. Grandes lendas do mercado. André Jacuski, que fez a JGP, Sim. junto com Paulo Guedes, Renato Bronfman, que era sócio, que deu origem às atividades de finanças corporativas. Enfim, é um mundo de gente, muita gente, Gilberto Sayão, que fez a 20. Eu acho que o Pactual teve a virtude de dar assim, uma explosão assim, de filhotes interessantes. Tem gente do Pactual empreendendo em muitos campos diferentes, não somente de investimentos, Sim. mas também de empresa, enfim, acho que é sinal de que é um mundo de empreendedorismo mesmo. E um desses filhotes foi a Rio Bravo, que você fundou em sociedade com o Gustavo Franco já na época? Isso, então a gente tinha uma relação com o Gustavo por causa, o Banco Central estava ativo. Aliás, interessante isso, acabou de falecer, até amanhã tem uma missa em homenagem ao Cláudio Mauch, que eu acho que se tivesse alguém que mereceria um reconhecimento público assim de altíssima reverência nacional, eu incluiria o Cláudio Mauch, porque eu, como jovem analista do Pactual naquela época, e a gente sob pressão para fazer transações, e a gente queria logo penetrar no mercado de instituições financeiras. E vamos lembrar que naquela época mal tinha atividade de finanças corporativas. A gente Sim. tinha que educar as empresas e os bancos que um outro banco de investimento, que aliás era uma instituição que também ninguém sabia exatamente o que queria dizer, ele poderia ter um papel na compra, na venda, na reestruturação daquela organização. E o Cláudio Mauch enfrentou, depois do Plano Real, uma tarefa de limpar o sistema financeiro brasileiro de uma quantidade enorme de bancos que estavam insolventes. E os estatais dos estados? Muitos estatais, mas também privados. E essa semana eu tive no aniversário do Gustavo Franco vários amigos economistas dessa geração e também depois, mas que são herdeiros dessa mesma geração, e todo mundo estava falando justamente do papel que o Cláudio Mauch teve. E, aliás, hoje em dia, em se discutindo se intervém ou não se intervém na instituição A, B ou C, e qual é a melhor forma de fazer isto, se cria bad bank, se cria não bad bank, isso o Cláudio Mauch foi um mestre de fazer, né? E aí, por conta disso, a gente tinha uma relação recorrente com o Banco Central, porque a gente representava investidores internacionais na época do Pactual, ou algum comprador brasileiro, ou a gente pleiteava fazer a privatização de um banco estatal, que eram parte do programa de reorganização do sistema financeiro sob a liderança, como eu disse, nesse quesito específico do Cláudio Mauch. Mas também a gente falou com o Gustavo Franco, que durante um tempo era diretor internacional, depois presidente do Banco Central, e aí quando ele saiu era natural, através do Luiz César Fernandes especialmente, que tinha uma relação até de família com o pai do Gustavo, que havia sido um dos bancadores da fundação do Banco Garantia, para você ter uma ideia. Então ele até o final foi sócio do Jorge Paulo e da turma do Jorge Paulo no Banco Garantia. E o Gustavo então fez parte de uma discussão que eu tive justamente sobre uma nova organização que faria novas fronteiras em finanças.
E uma das fronteiras específicas era o mercado imobiliário e o mercado de securitização imobiliária, que depois veio o CRI, né? Que seria fruto do ambiente de estabilidade macroeconômica, juros recorrentemente mais baixos. Então, casou essas ideias, o Gustavo com essa noção muito forte de que a estabilidade macroeconômica era um ativo fixo da sociedade brasileira, que ela sobreviveria a um mandato do PT, que acho que era um assunto que, vamos pensar, isso era 2000, né? Sim. Ainda não havia tido a eleição do Lula, mas que isso não seria desfeito por um mandato do PT e que, consequentemente, o Brasil seguiria num caminho de crowding in, né, do investimento privado. Isso aconteceu. Sim. Com alguma volatilidade, mais volatilidade do que a gente imaginou, demorou mais tempo para os juros nominais e reais chegarem nos níveis apropriados para você realmente ter um volume significativo de ativos ditos alternativos fazendo parte da carteira das pessoas, que era a nossa premissa central, mas aconteceu. A direção estava certa, a velocidade talvez um pouco mais à la brasileira do que a gente gostaria. Brasil não é Singapura, Brasil não é Coreia do Sul, Brasil é América Latina com as suas vicissitudes e virtudes também. E essa foi a forma como o Gustavo então se envolveu desde o começo com a nossa organização. Então, entendendo a origem da Rio Bravo, na vanguarda da securitização, o mercado imobiliário, eu considero o fundo imobiliário um veículo de securitização de imóveis. Com certeza. Né? Daqui a pouco a gente vai falar do Poupar, que é um novo produto que está sendo lançado. Ele não é novidade no sentido de que essa foi a vertente da Rio Bravo, olhar para tendências e trazer produtos alternativos para o portfólio das pessoas. Sim, eu acho que tem certas coisas assim que são transformadoras e a gente fala muito delas assim quando elas nascem, mas depois a gente toma elas por sentada porque elas fazem parte do dia a dia da gente, né? Pode ser, por exemplo, uma comida assim, né? Durante um certo tempo no Brasil não tinha aspargo, eu lembro aspargo fresco, você só conseguia comprar aspargo em conserva, então aspargo era um assunto, ou camarão, tal. Hoje em dia, né, as coisas fazem mais parte assim do dia a dia das pessoas. E a mesma coisa acontece no mercado financeiro. Só por acaso, a mesma coisa aconteceu com essas tecnologias, como por exemplo o telefone, né? Então surge o telefone, aí você pensa, a minha empresa será uma empresa que operará por telefone, como se fosse uma coisa relevante essa definição. Depois todas as empresas operam por telefone. A mesma coisa aconteceu com a internet, né? Na virada dos anos 2000, como se fosse assim, que é uma empresa de internet? Hoje em dia, a Rio Bravo é uma empresa de internet. Sim. Porque o site da Rio Bravo é central para nossas operações. A XP é uma empresa de internet, ela vende recorrentemente pela internet e ela casa, inclusive, ativos fixos com ativos digitais na forma de relacionamento dela com os clientes o tempo inteiro. Todo mundo faz isso, né? E a mesma coisa essa palavra securitização, que eu acho que surgiu muito na virada dos anos 2000, porque a gente tinha um mercado muito restrito de disponibilidade de ativos financeiros, que é normal, simplificadamente, é normal quando os juros nominais estão acima de 10% ao ano, que é onde nós estamos hoje. Sim. E por isso que também todo mundo que está assistindo esses programas provavelmente hoje em dia, ficando um pouco cansado, e fala assim, putz, o que você faz quando o juro nominal está acima de 10% ao ano? Você estaciona em juros. Né? A NTN-B, ainda mais quando ela está a 15%, por que você vai se aborrecer? É muito fácil você cumprir qualquer meta de poupança atuarial, de acúmulo de capital, com você ficando dito long, né? Comprando um ativo que te rende 15%, 14%, 13%, 12% ao ano. Com risco soberano, com liquidez. E o número atávico, vamos dizer 10%. Baixou de 10%, as pessoas começam a ficar desconfortáveis, porque elas começam a falar assim, puxa vida, a inflação no Brasil 3%, 4%, a remuneração 6%, para padrões internacionais isso é altíssimo, tá? Mas para padrões brasileiros é muito baixo. Né? As pessoas não se satisfazem com esse nível de remuneração de capital e aí elas começam a falar, então eu preciso comprar ações porque elas terão uma possibilidade de rentabilidade maior. É claro que elas também terão rentabilidade potencialmente maior porque os juros nominais estão abaixo de 10%. As coisas se reforçam mutuamente.
Mas a mesma coisa, eu preciso correr um risco de juros maior do que o risco do Tesouro Nacional. E o que quer dizer isso? Eu preciso correr risco de empreendimentos, por exemplo, imobiliários e comprar um CRI, ou agrícolas e comprar um CRA, ou comprar um CPR, alguma coisa desse jeito que... ou um crédito privado, FDICs, por exemplo, vou descontar recebíveis de empresas. Esse mercado só funciona mesmo realmente com grande liquidez quando os juros estão nominalmente mais baixos. E era esse ambiente que nós estávamos caminhando, né, depois do ajuste fiscal que houve, enfim, no final do governo Fernando Henrique e foi dado sequência a ele no começo do governo Lula, e essa foi a grande virtude daquele momento. E depois teve uns outros momentos mais à frente, até que artificialmente os juros foram colocados baixos demais, né, na época do Tombini. Mas o fato é que a gente viveu essas janelas de oportunidade para a securitização explodir, e os CRIs vieram à tona com, acho que, a força maior do que qualquer outra coisa. Exceto, evidentemente, os FDICs. O Brasil é muito bão desse desconto de recebíveis de giro corporativo. É um pouco assim do agiotagem natural que corre nas veias de um cidadão que está acostumado com um mundo de juros muito altos, né? Mas, enfim, acho que no decorrer do tempo a gente parou até de falar em securitização. Ninguém fala mais nisso. Fala-se em papéis, como você bem disse, que podem ser de dívida securitizada ou podem ser de tijolo securitizado, que é o caso do fundo imobiliário que veio junto com os CRIs. Sim. E tem fundo que carrega o imóvel como equity e tem fundo que carrega o papel de dívida como papel, né? Que é o que a gente estava dizendo antes. E isso veio a fazer parte, então, dos portfólios comuns e correntes de todas as pessoas. Eu acho que a grande virtude desses veículos, honestamente, é de que eles são distribuidores de renda. Sim. E eu me lembro de que quando isso começou, eu comprei vários livros. Nós temos uma biblioteca muito dinâmica na Rio Bravo. Sempre a gente levou muito a sério o conteúdo, digamos assim, de referência intelectual das atividades que nós estávamos fazendo. Então eu falei, nós vamos nos meter com esse negócio de REITs, Real Estate Investment Trusts, que é o nome americano do fundo imobiliário. Vamos entender como é que eles funcionam. E a primeira coisa que eu lembro de ter lido e passei para a turma toda foi assim, REIT precisa distribuir renda. REIT que não distribui renda não vai ter valor. Porque o ativo, per se, é relativamente ilíquido, certo? É um imóvel. Então, a única referência de valor que você tem, de fato, é o quanto ele distribui de renda todos os anos. E ele vai ser sempre precificado por esse fluxo. Então, não me surpreendeu em nenhum momento que a gente tivesse uma super, por exemplo, desconto versus valor patrimonial dos imóveis, quando os fluxos de rentabilidade baixaram versus o custo-oportunidade de juros. Porque esta é a natureza do veículo. Ele é um veículo que serve para pagar renda. Não é um veículo de ganho de capital. Existem fundos possíveis imobiliários para ganho de capital, mas terão que ter um elemento de desenvolvimento envolvido neles. Que não gera renda, por ou de transformação, que não são voltados para gerar renda. Podem ter uma pequena parcela de renda. Mas fundo para carregar imóveis a longo prazo, idealmente verticalizados em especialização, para que você possa administrar eles da melhor forma possível e inclusive ter conhecimento para comprar e vender na melhor forma possível, tomar decisões de retrofitá-los na hora certa, enfim, adequar o portfólio da forma mais correta. Isso daí requer a disciplina do pagamento de renda. E por isso que eu acho que esses produtos acabaram virando o que eles viraram. Agora, estou contando tudo isso porque securitização então virou esse mundo que agora deu uma baixada por causa dessa obsessão nacional com a NTNB, que é perfeitamente compreensível, dada a situação que nós nos encontramos por inépcia de gestão pública do tema macroeconômico, que terá o seu efeito político e seu custo político, e por isso mesmo terá sua correção de rumo. Isso daí eu não tenho a menor dúvida de que surgirá. Mas o tema do momento, digamos assim, que a gente fala muito e que eu acho que por que terá tanto sucesso nós pararemos de falar, é o blockchain. Sim. E o Poupar é um produto de blockchain e eu acho que o blockchain terá o efeito revolucionário que a securitização teve sobre a liquefação, a democratização de ativos financeiros. Nós podemos entrar um pouco mais nisso. Mas a Poupar é o primeiro token que a Rio Bravo lançou. Nós optamos por lançar um token que representa 3 carteiras diversificadas
em níveis diferentes de risco, para que um investidor do menor porte ao maior porte possível possa com muita facilidade e a baixíssimo custo fazer essa compra, e ter os benefícios justamente que tudo isso é feito direto no site da Rio Bravo. Ou seja, nós vamos abrir uma janela direta ao consumidor, não falando através necessariamente só de plataformas, também será feito através de plataformas, mas também diretamente com a Rio Bravo, com vistas a manter o custo disso o mais baixo possível. É um plano audacioso num momento em que o mercado parece estar um pouco mais em pasmaceira, assim, mas a gente acha que é justamente a hora de você relembrar as pessoas a importância da diversificação, fato número 1, da liquidez também das suas posições, e número 3 do fato de que o custo disso tem que ser muito baixo. Que são coisas para as quais o brasileiro às vezes não se atentou tanto, né? Nem da diversificação e nem do custo, porque paga muito caro para ter posições em fundos, às vezes os fundos abertos que não são listados, que cobram caro, às vezes fundo listado cobra caro também, e que são muito concentrados. Então, acho que essas duas coisas caminham juntos. E o poupar, assim, ele se vale do blockchain, ele é um token, mas ele não é um criptoativo. Quer dizer, do ponto de vista de risco, retorno, eu não estou fazendo um investimento em Bitcoin, Ether, nada disso. Eu estou investindo nos produtos tradicionais, num portfólio de produtos tradicionais. Real World Assets é o termo, então ativos do mundo real. Então, o nosso token ele é representativo de um ativo do mundo real. Agora, eu aprendi que isso é sim um cripto, tá? Sim. Ele é um cripto porque ele é um token e todo token é um cripto. Perfeito. E o token está na blockchain, tá? Nem todo cripto está na blockchain e o cripto pode ser uma criptomoeda. Isso não é uma criptomoeda. Isso que ele é um queria crypto token. Crypto token. E o blockchain é simplesmente a forma como aquilo tudo fica registrado numa espécie de livro de contabilidade de entradas e saídas e de ações que foram feitas em cima daquele token, quem comprou e quem vendeu a que preço a cada momento. É isso. Eu até acredito a respeito do blockchain que os usos mais dinâmicos do blockchain a gente não conhece ainda e não necessariamente estarão ligados ao mercado financeiro. É bem possível. A gente estava conversando antes, né? A pequena dica de leitura, porque a ideia original disso tudo é que a gente tem relações. Eu tenho um afilhado chamado Alexander e que tem um irmão gêmeo chamado Philip, e eles são do mundo blockchain na Holanda hoje. Investidores em venture capital de blockchain, são muito jovens e há muito tempo estão nesse mundo das cryptocurrencies também, mas também se convenceram de que a grande oportunidade está no blockchain e que tem um pouco assim a ideia de que tudo eventualmente estará no blockchain, certo? Porque facilita todo o trabalho de registro, por exemplo, de cartórios do assunto imobiliário. Quando você compra um imóvel, né, você tem lá os documentos que dizem esse imóvel foi vendido para fulano, para beltrano, para ciclano, esses foram os valores a cada transação. É claro que o cartório ainda terá um papel dentro disso tudo, tem o ITBI a pagar, tudo certo. Mas isso irá se adequar a esse mundo blockchain, porque você pode facilitar a velocidade da transação muito relevantemente. Um carro, por exemplo, que tiver na blockchain, você compra um Passat 1977, você vai saber, apesar dele é chapa preta, né? Mas você vai saber exatamente a quem ele já pertenceu em cada momento, que valor que foi pago a cada momento, e você pode até registrar ocorrências que aconteceram com aquele carro, né? Então, isso cria uma fluidez de mercados e desintermedia o mercado financeiro. Por isso que também se fala assim, que isso é decentralized finance, porque, vamos dizer assim, se permite que o público em geral compre e vende ativos um dos outros sem necessariamente passar por mercados organizados que centralizem essas transações, porque não precisa da chancela deles, porque o próprio ativo carrega a chancela. Isso nós veremos, e eu acho que os mercados também vão se organizar. Eu não sou xiita com relação a esse assunto. Eu vejo que as bolsas
vão se organizar para terem os seus próprios papéis nisso. Tem muitos ativos que eu acho que precisam criticamente dessa chancela. Eu acho também que precisa de controles de qualidade, porque não é possível que qualquer um possa oferecer qualquer coisa a qualquer momento ao mercado, contanto que esteja na blockchain, porque alguém precisa fazer a curadoria disso. E é só um reflexo também, né, Paulo, assim, do que está na realidade. Sim. E o que as pessoas fazem na realidade e vão fazer Sim, no mundo não, porque virtual, né? senão você fica à mercê de todo tipo de truque, né? Exato. E você quer alguém que faça uma curadoria para você. Olha, eu selecionei algumas coisas aqui para você, por exemplo, eu selecionei essas comidas aqui para você que elas fazem bem para você. Você paga alguém para fazer isso, Sim. certo? Você paga alguém às vezes até para te dizer o que ler ou que filmes ver, aonde você vai no jornal, você comprou a assinatura daquele jornal, você lê aquele artigo, aquilo é uma referência para você, né? Eu sei que o mundo na internet acabou desreferenciando tudo isso, mas a gente sabe inclusive o efeito caos que isso gera em termos de fake news, em termos de distorção de percepções, em termos de manipulação e em termos de fraude. E quando se trata de mercado financeiro, aí eu realmente vejo que acho muito difícil de imaginar que esses mercados todos sejam desregulamentados a ponto de serem totalmente DeFi. Tanto que já existe outro, acho que hoje me ensinaram que existe um termo que é Centralized Decentralized Finance. Então talvez seja alguma coisa desse jeito que vai acontecer. O terceiro confiável, ele é desejado. Eu acredito. Nós estamos passando de uma época assim, de uma certa encantamento com a ideia do non-mainstream media, como se fosse assim, tudo que está escrito no Financial Times é enviesado, tudo que está escrito no Wall Street Journal é enviesado, tudo que está escrito no Estado de São Paulo, então eu tenho que ler só a mídia independente, o cara que escreve no Substack e o cara que posta no Twitter. Só que aí a gente está vendo quão doente esse mundo pode ser, né? Quando não tem nenhum tipo de curadoria e quão manipulativo ele também pode ser. Sim. Então, e na verdade quem disse que, por exemplo, o Tucker Carlson, se ele postar sozinho no Twitter ou se ele fizer no Substack e não estiver numa rede tipo Fox News, ele não é mainstream media? Por que ele não é mainstream media? O que define o que é mainstream media? Certo? O Brasil Journal é mainstream media ou não é? Ele começou com o Geraldo Samor fazendo alguma coisa, evoluiu para uma outra situação. Então, eu acredito enquanto for só o Geraldo ou só depois que virou Brasil Journal não acredito mais. Enfim, acho que isso é um pouco pequeno, né? O importante é que as pessoas têm que ter responsabilidade sobre o que elas estão publicando e a gente compra conteúdos curados porque a gente sabe que tem alguma garantia daquela pessoa ou daquela estrutura da qualidade do que elas estão nos fornecendo. A mesma coisa, ou especialmente, acontece com produtos financeiros. Para não dizer, por exemplo, produtos médicos, correto? Quem imagina que nós vamos viver num mundo sem qualquer tipo de curadoria sobre o tema medicação? Perfeito. Não é isso? Falando em Geraldo Samor, que passou pela Rio Bravo também, fez um bom trabalho lá por um bom tempo. A gente ensinou tudo pro Geraldo. Eu vou aproveitar o mote de fazer uma pergunta sobre uma outra tecnologia, hoje muito falada, que é a inteligência artificial. E recentemente o Brasil Journal publicou uma excelente entrevista com o Damodaran. E ele falando, tem muita espuma nisso aí, as empresas estão mais gastando dinheiro do que tendo receita com inteligência artificial. Queria saber da sua opinião, da sua visão para a inteligência artificial. Esse é um assunto complexo. Inclusive, eu sou das pessoas que tem um lado meu que eu até não gosto de pensar demais nesse assunto, porque eu tenho até temores assim sobre para onde nós estamos indo como sociedade nesse contexto, certo? Só para eu não vou falar muito disso, porque é até perturbador, mas eu não vejo muito bem com a ideia de que a gente substitui completamente o ser humano, inclusive do ponto de vista robótico, físico, e aí nós chegamos aonde exatamente? Mas deixa para lá esse assunto. Por enquanto agora é o seguinte, quanto que a gente consegue usar disso para ser produtivo no ambiente de trabalho? E na Rio Bravo eu vejo que a gente tem uma política de uso de... porque tem a questão dos ambientes fechados de inteligência artificial e de ambientes abertos. E acho que instituições financeiras precisam tomar muito cuidado com o que elas colocam nos ambientes abertos, porque aquilo vira, né, se você despejar informações financeiras de qualquer pessoa para fazer uma análise que será bem feita, mas no ChatGPT aberto, aquilo virará aberto para todas as pessoas, né? A não ser que você esteja usando isso num ambiente circunscrito da própria empresa. Então essa é a primeira coisa. Mas a gente
praticamente todos os nossos analistas hoje usam inteligência artificial, seja como uma ferramenta que é um passo mais sofisticado do search da Google. Eu diria que isso virou uma coisa assim muito comum, né? Sim. A minha irmã, que é uma pessoa que eu não diria que é 100% afeita a temas de tecnologia, é uma pessoa que é lutadora pelos direitos do bairro de Pinheiros, sim, especialmente, foi candidata a vereadora. Ela, que eu saiba, hoje em dia os searches que ela dá é pelo ChatGPT, né? E ela também usa aquele Claude para se organizar, para escrever textos, assim. Então eu vejo que as pessoas fazem isso. Depois também muito para programação. Hoje a gente programa muito em Python no escritório e a velocidade de programação aumentou ferozmente com coisas tipo ChatGPT, né? A gente está falando de ChatGPT, mas tem várias outras ferramentas, né? Eu, pessoalmente, ainda não sou usuário intenso. Eu tenho feito essas perguntas mais genéricas, assim, com relação a pesquisas de assuntos, assim, e uso outros analistas da Rio Bravo para fazerem esse trabalho para mim. Mas eu acredito que esse caminho realmente é muito, muito relevante, né? Eu não sei entrar num debate no nível com o da Modaran sobre esse assunto. Eu acho sim que a gente vai viver nas próximas décadas uma discussão assim sobre o papel do ser humano versus o papel de bases de dados, velocidades, quanto que será permissivo ou não que a gente incremente inclusive a capacidade do ser humano de acompanhar essas coisas. Nós vamos viver discussões, o The Economist fez uma série recente sobre incrementos biológicos, né? É um assunto que me deixa um pouco desconfortável, então e não sou especialista, até porque um pouco por saúde mental evito entrar, acho que tudo na vida a gente tem um tanto que a gente consegue dar uma mergulhada, né? Então, mas a gente consegue fazer aperfeiçoamento genético hoje muito significativo, inclusive se a gente quiser e permitir em seres humanos também, e eu acho que esse assunto vai acabar vindo à tona, né? Enfim, é uma pauta de investimentos, não para fundos imobiliários, não para securitização, não para o tema de blockchain imediatamente, mas sim para quem está fazendo investimentos em venture capital, notadamente em ambientes onde a biotecnologia está no centro das competências, né? Muito interessante, Ribeiro. Tudo isso passa. Você é um bom usuário de inteligência artificial, que eu sei. Só uma coisinha de inteligência artificial. Vocês já viram um bonequinho não um bonequinho, um app que pega um texto, por exemplo, ele pega um texto da Rio Bravo a gente escreve um texto mensal, uma carta mensal que principalmente, eu vou dar aqui para as pessoas saberem, que elas não sabem talvez, a voz principal ali é do Gustavo Franco. Sim. Eu sou um leitor das publicações. Então, se você quiser saber o que o Gustavo... Vou contar segredo aqui. Se você quer saber o que ele pensa, está escrito naquela carta ali. Só que é editado por todo mundo com ins e puts e tal, e saídas e entradas e tal. Depois entra um pouquinho em cada um dos mercados. Você consegue pegar esse texto e você carrega num appzinho de inteligência artificial, não lembro mais qual que é, porque tem uma turma que faz, e ele transforma aquilo num podcast, com duas pessoas discutindo. Um cara discutindo com o outro, transforma o texto num podcast com... Tem um quê de artificialismo que provavelmente vai ser vencido no tempo, porque é óbvio que o sistema vai aprendendo, né? Então, veja, eu quando ouvi pela primeira vez me deu uma certa aflição, porque eu pensei, mas a gente não fez isso para isso ser um podcast, não é isso? Depois outra coisa que me dá... Eu vou falar aqui como cidadão, eu acho que deveria ser obrigatório dizer que aquilo foi gerado por inteligência artificial. Inclusive, não sei se você sabe, no Wall Street Journal, no New York Times, no The Economist, não tanto no Financial Times, mas tem um feature de você ouvir o artigo, né? E sempre que eles dizem, se o artigo é lido por uma fonte automatizada, eles dizem, né? Artigo escrito por José João da Silva, se eles não dizem é porque é uma pessoa. Aí eles falam assim, por um sistema automatizado. Eu acho que isso é um fair play essencial. Me lembra, não sei, em arqueologia existe uma taxonomia assim do que foi recomposto versus o que é original. Se você vai no México, tem muito isso. Primeira coisa que você aprende, você fala assim, por que tem esses muros que tem
o cimentado está normal entre as pedras, de repente tem uns que tem umas pedrinhas assim, tem umas pedrinhas redondas. Quando tem a pedrinha redonda é para te mostrar que aquilo foi recomposto, que é para você saber que aquilo não é o original, foi feito para ficar igual ao original. Então é uma norma da arqueologia, da reconstrução da arqueologia, para ser honesto com você. Eu acho que a gente deveria fazer isso. Por exemplo, eu acho impensável que você possa receber um vídeo de alguém sem que aquilo tinha que ter uma tarja, isso daqui, ou alguma forma que está combinado entre nós, que tem que ter uma declaração. Isso é um ser humano, ou isso daqui é uma produção de inteligência artificial, não é isso? Penso eu. Não sou especialista, como eu disse para vocês desde o começo, estou me resguardando um pouquinho, porque eu acho que eu já tenho 60 anos, como eu falei para vocês, fiz 60 anos desse domingo, tem um tanto que a gente... Esse é um assunto que afetará a nossa geração, mas afetará profundamente a geração de quem virá depois de nós. Já está afetando, né? Eu tive essa oportunidade de conversar com uma CEO também essa semana, e ela disse que lá no conselho já viram assim, que as pessoas que estão entrando no mercado em posições mais operacionais já estão encontrando uma certa dificuldade dependendo do ramo que está entrando, porque o nível de automação já está dominando, né? Não, com certeza. Você vê call center, por exemplo, não sei o que acontece mais com o call center, porque enfim... Mas isso acontecerá com muitas coisas diferentes, né? Sim. A gente verá nos próximos tempos essa coisa acontecer com veículos e dirigir veículos, que, ao que me consta, é uma das profissões, se não a profissão mais... Uma das mais tradicionais, antigas. Mais existentes, mais numerosas, mais relevantes. Dirigir caminhão, dirigir táxi, dirigir automóveis, de alguma forma, e ganhar uma remuneração por isso. Enfim, a sociedade vai ter que enfrentar ela pode seus ser totalmente desafios. substituída por carros. Não, ela poderá não. Acho que isso aí é inequívoco. Sim. Né? A mesma coisa que eu acabei de falar, call center, acho que esses agentes autonomous agents que eles falam, né? O nível de competência que eles adquiriram e estão adquirindo, não tem o que dizer. Paulo, tem um mercado que é absurdamente resiliente e que já estava no seu radar, que é o mercado imobiliário. A gente está falando dessas transformações e alguém pode pensar, mas o que vai acontecer com os imóveis? Bom, tem imóvel quase que desde a Idade da Pedra, vamos dizer assim, as pessoas sempre moraram em algum lugar, habitaram em algum lugar. Diante de tudo isso como é que a gente está conversando, e a inteligência artificial que até te assusta e tal, o mercado imobiliário para você continua sendo um ambiente para ser investido? Sim, mas eu devo dizer que eu não vou falar isso de uma forma religiosa, assim, como quem diz, não, sempre haverá o imóvel e sempre ele será... O papel do imóvel está mudando muito significativamente. Uma das medidas que nós tomamos na Rio Bravo quando nós decidimos que nós queríamos ser players importantes nesse mundo imobiliário foi entender que a gente queria que as pessoas entendessem das verticais aonde elas iam se dedicar. E eu tenho dito que eu prefiro que alguém entenda de varejo do que entenda de fundo imobiliário. Eu não preciso de gestor de fundo imobiliário que entenda de mercado financeiro, mas eu preciso que entenda de loja de esporte, que entenda de loja de alimentação, que entenda de loja de equipamento de construção. Por quê? Porque aí você vai entender a linguagem, por exemplo, de qual é o tamanho da fachada que aquilo precisa ter. É uma fachada envidraçada ou uma fachada aberta? É uma fachada que permite escada ou é uma fachada que tem que estar no nível do resto da rua? Tem que ser esquina ou pode ser loja de rua de chapada de frente? Pode ser debaixo de prédio, tem que ser autônoma? Qual a frequência de pessoas? Qual a renda das pessoas que você quer? Com que horários? Qual a proximidade de transporte público? Essa é a conversa realmente relevante. Porque a loja ficou, como tudo em marketing, um ativo muito tecnicamente administrado, não é isso? Você sabe o fluxo de pessoas, você sabe a renda das pessoas, você sabe o sexo das pessoas, você sabe o nível de consumo das pessoas por horário. Então tem horários em que as pessoas vão mais ver, tem horários em que as pessoas vão mais comprar, dias inclusive. Então nós nos preocupamos demais em que os nossos gestores compreendam isso. E foi quando a gente compreendeu isso que a gente fez as coisas bem feitas. Se você não compreende, você faz bobagem. Por exemplo,
nós fizemos um retrofit no fundo Rio Bravo Renda Corporativa, num prédio que chamava-se Bravo Paulista. Sim. E só vou contar uma vantagem porque a gente acertou. A gente errou muito na vida, tá? Provavelmente erramos mais do que acertamos. Mas eu já ouvi isso de outras pessoas, assim, não sou o único que diz isso. A gente realmente, você tenta e faz o melhor possível, mas nem sempre acerta. Mas nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, a gente fez o retrofit e logo que estava ficando pronto o retrofit, os andares estavam lindos, mas a gente fez uma pesquisa bem feita sobre que tipo de demanda haveria por andares daquele tipo na Avenida Paulista. E nós descobrimos que seria principalmente de empresas assim, de publicidade, de tecnologia, empresas que teriam 20, 30, máximo 50 profissionais, às vezes até menos, 10. As empresas, até por causa de questões tipo inteligência artificial, disponibilidade de tecnologia, você consegue fazer muita coisa com uma empresa de 10 funcionários. A ideia de que você precisa ter 100 funcionários ficou uma coisa muito mais restrita. E que essas empresas estavam dispostas a entrar em espaços já prontos, elas queriam velocidade, porque elas receberam dinheiro de venture capitalist, elas precisam funcionar, e por receberem dinheiro de venture capitalist, também elas querem orçamentos muito claros de escritório, não é assim, eu vou comprar móveis da forma, e depois eu vou chamar um arquiteto, não, o escritório está feito, está pronto, e como os escritórios todos mais ou menos migraram para uma vibe comum, que tem um espaço social, tem um lugar central de comida, tem área verde, tem mais convivência, tem os espaços abertos, tem despojamento no teto. Então, o que a gente fez foi basicamente, começamos um andar, fizemos uma experiência e muito rapidamente locamos esse andar e acabamos ocupando o prédio 100%, sim, basicamente em cima dessa ideia do escritório pré-pronto. Tem um outro nome que eu esqueci. Plug and Play. Plug and Play, isso. Mas você vai falar, todos têm mais ou menos a mesma vibe, todos têm mais ou menos a mesma vibe, porque é representativo do produto Bravo Paulista. Se você não quer um produto Bravo Paulista, você vai para outro lugar, tá tudo certo. Mas ali vão livre, despojamento, transparência com iluminação, espaço de convivência rico, verde. Embaixo uma loja bonita da Copenhagen, sim, uma carroça bonita de alta qualidade de sanduíche, uma loja que não tem compromisso com o que é especificamente, e acesso face à Paulista e Alameda Santos e, consequentemente, transporte. É isso, segurança. Muito. O ativo é o mesmo, é um ativo imobiliário, mas as tendências mudam e o ativo precisa acompanhar essas tendências. Isso. Então, isso é o produto renda corporativa representativa daquele prédio Bravo Paulista, que não é um prédio AAA. Claro, você vai falar assim, não, isso não é um produto AAA. Não é, não estou dizendo que é um produto AAA. Isso é um quasi WeWork. Quase WeWork. Claro que para um produto AAA, que fosse numa esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, o produto seriam vãos grandes, né? Aquele produto que você conhece. Como existem no próprio Rio Bravo Renda Corporativa em outros endereços. Em outros endereços. Então você tem que... Mas você só consegue fazer direito se você entender empresa. E tipos de empresas. Não mercado financeiro. Não mercado financeiro. Eu não estou ligando se você está entendendo de mercado financeiro. É porque, se o fundo imobiliário anda mais ou menos do que o CRI, não sei, você vai conseguir locar melhor esse teu ativo, tomar decisões melhores do que comprar, se você entender que escritório é valioso para empresas no mundo de hoje e olhando para os próximos 20, 30 anos. Mesma coisa lojas, mesma coisa, mais ainda logística. A logística exige um nível de conhecimento muito específico. A gente teve uma experiência num fundo logística nosso agora, que os Correios ocupavam um imóvel e ocupam esse imóvel até hoje, mas que teve uma movimentação de terra que é complexo, tem uma obra envolvida nisso, de manutenção. Eu fiquei surpreendido assim, com a velocidade com que a gente conseguiu tocar. Eu tenho uma experiência de obra pessoal na pessoa física. E quando eu vi a dimensão do que a gente ia ter que fazer ali, eu falei, meu céus, não é possível esse tipo de movimentação. E foi não só rápido, quanto a um custo razoável, e está tudo absolutamente impecável de volta para continuar operando. Mas é preciso conhecer o Felipe, que toca o fundo, realmente soube tocar um nível, porque ele é engenheiro, até andei perguntando isso, como é que o Felipe sabe fazer isso tudo também? Ele é engenheiro, ele programou um plano de obras
dentro de um orçamento apertado, correto, mas de uma velocidade muito significativa, que era crítica para aquele tipo de negócio, né? Mas logística implica outras discussões, tipo transporte, né? Por exemplo, proximidade aqui, rodovias, que tem a ver com que tipo de produção. Acho que vai surgir, por exemplo, no Brasil nos próximos anos, eu gostaria muito de fazer parte disso. A parte de logística agrícola vai crescer demais, né? É óbvio que o Brasil tem esse papel. Faça o que fizer o Trump com o mundo, o Brasil é um grande produtor agrícola e será, e o grande calcanhar de Aquiles nosso é a disponibilidade de armazenagem e facilidade de transporte. Todo mundo que lida com agricultura no Brasil fala disso. Só que isso é complexo, tem uma discussão importante. Você acredita mesmo que nós vamos começar a transportar tudo até Antofagasta, no Chile, como muita gente acha? Nós estamos abrindo esse caminho para lá, mas tem gente que diz que não vai acontecer exatamente assim. E as hidrovias, e a saída pelo norte da Amazônia, e enfim, esse é um mundo que exige conhecimento de logística e de agricultura, não de fofoca de fundo imobiliário. Né? Interessante. Ribeiro, perguntas. Assim, a gente, né, pensando no investidor, pessoa física aqui, a gente está trazendo assim, um pano de fundo, né? E tem um pano de fundo atualmente que ele é muito importante, que é o pano de fundo internacional, que está assim, né? A cada 4 horas vem uma novidade, né? Ontem, uma tarifa a mais ou tira a tarifa. A cada 2 horas, né? Tem uma retaliação. Né? Qual que é a sua visão, né? Assim, um pouco do que a gente conversou um pouco, né? Assim, do que qual será que é o objetivo? Será que tem um objetivo? É uma política tarifária do Trump ou não é sequer uma política? Será que dura muito mais esse estresse que está sendo causado? Como é que vocês estão vendo isso lá? Qual que é a sua interpretação? Eu podia ficar me escondendo aqui e não falar muita coisa, mas eu vou falar o que eu acho. E o que eu acho, cada um de nós acha um pouco uma coisa diferente, tá? Por exemplo, eu vou até te dizer, antes do Trump ser eleito, eu estava muito preocupado com essa frente de tarifas da fala do Trump. Só que, por exemplo, o Evandro Buttini, que é o nosso diretor de crédito, e que ouve muito o Gustavo também, está sempre com o Gustavo, o Evandro está falando, não vai acontecer isso tudo que ele está falando, ele vai ouvir o Musk é muito forte na formação das ideias, e acho que isso é uma frente um pouco mais populista, eleitoreira e tal. E eu não vou dizer que eu fui sábio disso, era só por acaso que aquilo me deixou preocupado, e de fato eu acho que isso está sendo muito, muito impactante. E eu vou te dizer, eu pessoalmente, eu acho que eu estou em boa companhia nisso. Essa semana ouvi muita gente inteligente falar a mesma coisa, então eu falei, talvez seja mesmo isso. Eu acho que provavelmente não tem exatamente um método muito claro que não seja o método da imprevisibilidade. A impressão que eu tenho, e eu não tenho nenhum insight muito maior do que você vai ter do que lendo gente inteligente como Martin Wolf, por exemplo. O Martin Wolf, jornalista do Financial Times, que eu acho que é representativo assim, do establishment mais bem informado, muito criterioso, mas ele jogou a toalha essa semana quando ele disse, olha, de fato nós estamos diante do movimento sísmico mais significativo da nossa história, de todas as gerações que estão vivas hoje. Nós nunca vimos nada parecido com isso. E hoje também no Financial Times tem um artigo muito bem escrito, justamente dizendo, esquece da tentativa de procurar método nisso. O que existe de método é o da imprevisibilidade. E também acho que existe uma ideia do Trump que deixar o outro assustado é sempre uma virtude. E o outro está sempre assim na ponta dos pés, sem saber exatamente o que responder, e se responder... dobra a sua tarifa. Isso. Eu não sei se algum de vocês já estudou num colégio muito severo, assim, meio totalitário, quase, certamente autoritário. Totalitário é um exagero. Estamos caminhando, tem algumas medidas que são, né, você pegar uma pessoa no meio da rua com máscara sem saber exatamente por quê e ser abduzido para algum lugar que você também não é bem descrito para onde, porque o teu visto foi cancelado, isso a gente sabe que a história tem maus
indicadores do que isso significa. Nem quero pensar que nós vamos nessa direção. Imagino que isso tudo possa ser corrigido pela qualidade das instituições norte-americanas que a gente tanto admira, né? Aliás, o custo enorme disso tudo para o mundo e para os Estados Unidos, imenso, mas para o mundo é que, gente, a gente sempre falava assim, você não gosta do mundo sob liderança norte-americana, pensa 2 vezes, porque olha a enorme privilégio que é você ter um mundo liderado por um país que privilegia o fair play, que privilegia a honestidade na formação dos valores da sociedade, que tem as instituições que os Estados Unidos têm, né? Que tem a alternância de poder que os Estados Unidos têm, que tem a capacidade de encontrar middle ground, né? Termos intermediários entre partidos. Tudo isso foi sendo gradualmente erodido, né? Sim. E hoje nós vivemos uma crise disso. Não há a menor dúvida que nós vivemos uma crise, inclusive provavelmente uma crise de natureza constitucional nos Estados Unidos, que é qual é o limite do executivo, do judiciário, do parlamento e tal. Então, a minha opinião pessoal é de que nós estamos diante de uma personagem que primeiro acumula uma quantidade muito grande de poder nele individualmente. Então, as pessoas que lidam com esse governo dizem que é difícil de você negociar, porque você tem que negociar diretamente com ele, e ele usa dessa imprevisibilidade como uma ferramenta de negociação. Um dia ele diz que o Zelensky é um ditador, que não tem eleição, e que é um homem que está colocando em perigo o mundo com uma terceira guerra mundial, e 2 semanas depois ele diz, eu falei isso? Não, está tudo certo, eu tenho um enorme apreço por ele e pela coragem. Ou seja, se tem método na loucura, digamos assim, eu acho que é só esse de deixar todo mundo realmente em pé, né? Mas aonde vai terminar essa guerra comercial, eu não sei, e eu duvido que alguém realmente saiba, e eu não conheço ninguém realmente responsável que esteja tranquilo com relação a essa situação. Notadamente, onde nós estamos empurrando a China para se colocar. E depois, quais são os custos finais disso para cada uma das partes? Honestamente, acho que é muito difícil de dizer. O Brasil, a priori, e com muito cuidado nós devemos dizer isso, está saindo até bem nessa fotografia. Sim. Porque essa fórmula absurda que eles utilizaram para fazer a medição de quão protecionista um país é com relação aos Estados Unidos, é absurda. Aquela conta não faz sentido nenhum. Não vou nem entrar nessa mérito, porque todo mundo já fez essa conta e já explicou. Muito protecionista. O Brasil, poucos países são mais protecionistas do que o Brasil. A gente sabe quanto custa comprar um computador da Apple. Eles agora vão começar a viver uma realidade que nós conhecemos há muito tempo. Meu filho, eu estava dizendo para você, está estudando num colégio nos Estados Unidos. Ele falou, eles agora vão começar a saber quanto é que custa um iPod no Brasil, quanto que custa um iPhone no Brasil, um carro, vão entender quanto é que custa um carro importado, que é a nossa realidade. Enfim, porém, por sorte, a gente terminou com aquela tarifa de 10% na genérica. Então, melhor a gente ficar um pouco quieto aqui agora. Até fomos beneficiados. Eu sei que é o Geraldo Alckmin que está fazendo essas negociações em nome do governo. Eu acho que é uma pessoa ideal para isso, que é uma pessoa sóbria, pragmática, humilde. Porque eu acho que se fosse uma pessoa de muita vontade, vaidosa, de bater de frente ia ser muito ruim para o Brasil. Eu sei que ele andou falando com o Peter Navarro, com essa turma toda, e eu acho que, honestamente, o Brasil, quanto mais discreto sair nessa fotografia, melhor, porque, por enquanto, a gente está saindo barato para a gente. Sim. Porque se o critério fosse quão protecionista você realmente é, a gente ia ser punido severamente, e que poderia, honestamente, ser até bom para a gente, porque se tem uma coisa que basta no Brasil, é essa insularidade. Acho que o Edmar Baixa vem falando isso há muito tempo, que depois do Plano Real, e depois, digamos assim, depois do Plano Real e depois do Plano de Estabilização Fiscal, o plano de responsabilidade fiscal, que a gente deveria recobrar, né? Porque estamos num caminho de descobrar, mas
o que nós mais precisamos é de abertura comercial. Chega de ser um país insular como nós somos. A gente precisa, para fins de produtividade, baixar o custo de importações no Brasil e aumentar a nossa exposição ao comércio internacional para que a gente possa, inclusive, exportar coisas de mais alta qualidade. E sem essas burocracias, sem mecanismos específicos produto a produto, sem recompensas fiscais se você fizer isso e isso aqui. Não, simplifica, abaixa as alíquotas. Aliás, a gente vem até indo um pouco nessa direção, mas vamos fazer um programa recorrente disso, de fazer com que o nosso país seja um país mais aberto para o mundo. Isso seria uma consequência muito boa desse momento. Infelizmente, o que está vindo dos Estados Unidos é o contrário. Os Estados Unidos está se abrasileirando. Aliás, se você quiser saber, é o seguinte, a gente pode ensinar para eles onde você vai terminar. Sim. Você vai fazer um plano de substituição de importações? Opa, a gente sabe tudo disso daí. Sim. A gente sabe como é que funciona a fábrica de automóvel que só existe no país por causa de tarifas. A gente te explica exatamente onde você vai terminar com isso daí. Aliás, há uns bons anos, num daqueles congressos, saudosos congressos da Bolsa em Campos do Jordão, teve lá um economista, Luiz de Zingales, Sim. foi lá dizer os Estados Unidos vão ficar parecidos com a América Latina e não ao contrário. Tá aí, tá acontecendo. Isso, se não me engano, foi em 2018. Luiz de Zingales, que, aliás, tem um podcast maravilhoso. Todo mundo deveria procurar. Ele é muito inteligente. O podcast do Luiz de Zingales, cujo nome eu me esqueci agora, mas todo mundo deveria escutar. É em inglês, mas é sempre muito inteligente. Ô, Ribeiro, qual que é a inteligência artificial que a gente vai usar para traduzir o podcast do Luiz de Zingales? Isso com certeza vai existir. Com certeza vai existir, né? Em 2 minutos, você aperta lá o botão, ele vai falar para você com português com sotaque carioca, inclusive. Provável, você escolhe o sotaque, né? Paulo, não parece, mas a gente já está caminhando pro final da nossa conversa aqui. O papo é bom, o tempo corre muito fácil. Eu queria voltar ao Poupar, até pedir para a gente mostrar na tela o Cerebrino. O Cerebrino. O Poupar, eu quero deixar claro o seguinte, ele é produto da gente ter tomado uma decisão que nós precisávamos de uma pessoa na Rio Bravo que não fosse do mercado financeiro e que pensasse crescimento de uma forma acelerada. Quem nos deu essa dica foi a Ana Couto, que é uma grande pensadora do mundo do branding, do marketing, e a gente fez um trabalho com ela de crescimento comercial da Rio Bravo. Se tem um defeito que a nossa empresa tem, que nasce do jeito do Gustavo Franco ser, do meu jeito de ser, que a gente é muito... low profile. Exatamente. Tentamos falar com cuidado, não expor demais a empresa a situações de exagero, ser muito prudente com relação a novos produtos e por aí vai. Mesmo que a gente queira estar sempre na fronteira das novas tecnologias, tudo isso. E a gente acha que a gente viu muita gente crescer com mais agressividade comercial, a gente percebeu, isso aí é um erro, a gente tem que corrigir isso. E a Ana Couto falou assim, vocês têm que trazer alguém para liderar a área comercial de vocês, que não seja alguém que conheça fundo de pensão, ou que conheça como distribuir para plataformas de agentes autônomos, que é o que vocês estão imaginando. Sabe, traz alguém que já trabalhou na XP, ou alguém que já trabalhou no BTG e que saiba falar com essas plataformas, ou que saiba falar com os fundos de pensão e que vai na reunião da Abrap. Nada disso. Traz alguém do mundo de publicidade, alguém que entende de branding, alguém que vai pensar growth, crescimento da empresa como um todo. Porque aí essa pessoa vai montar uma equipe que vai falar com pessoa física, vai falar com pessoa jurídica, vai falar com institucional, mas vai pensar todo o mix de produtos de vocês de uma forma muito mais pró-mercado, porque o cliente não, ela falou assim, claro, o cliente não está claramente no centro da atenção de vocês, o produto está no centro da atenção de vocês, que é a maior verdade. E daí a gente acabou indo procurar pessoas. Devo dizer que o Luiz Fernando Figueiredo foi um super amigo e nos ajudou e falou, tem outras pessoas também do mercado financeiro, mas nos falaram, existe essa pessoa aqui chamada Gal Barradas, que é amiga nossa aqui de Ibiúna, tem uma turma lá de Ibiúna que até o Salute, acho que é vizinho da Gal, e ela estava saindo de um mundo de publicidade e tal, e quem sabe ela gostasse de enfrentar um desafio no mercado financeiro. Até eu várias vezes perguntei para ela, escuta, não é muita areia, você não é muita areia para o nosso caminhão, porque eu não... O histórico dela é impressionante. É uma pessoa de altíssima estatura no mundo do branding e do marketing e tal. E ela veio a bordo como sócia nossa, mas veio chutando todas as portas. E a primeira porta que ela chutou foi essa. Ou a gente vai para o mercado direto falar com o consumidor, ou a gente é covarde, porque
todo esse mundo de blockchain vai permitir isso. E vamos online, vamos falar. E eu sei que a gente olhou isso e falou assim, ai meu Deus por que trouxeram essa baiana porreta pra cá? Aí tem até um bonequinho, o bonequinho tem cérebro e todas essas coisas. E eis que eu rompi mesmo a barreira da admiração total que eu já tinha pela Gal, porque ela é uma pessoa que tem uma vibração, um sorriso. Ela é baiana, então, sim, além do mais, tem essa virtude, né, própria, assim. Essa energia, né? Essa vibração. Mas a gente estreou o produto no Z Summit, que, sim, é uma outra coisa assim que tem uma vibração maravilhosa, porque são jovens estudantes, eu estava falando isso para você, né? Não é um congresso de agentes autônomos que estão ali comparando o seu produto com o produto da Squadra, com o produto do Florian, e se você é melhor, se você é pior, quanto assets under management você tem, se você está ganhando mais dinheiro, menos dinheiro, essas coisas que a gente fica exausto. Já tenho 60 anos, já vi esse filme 550 vezes. E tudo bem, todo mundo é legal, todo mundo tem seu papel, mas com o jovem tem mais brilho, né? Eles querem saber o que está acontecendo, por que faz isso, o que é um fundo imobiliário, eles não têm medo de dizer que não sabem. Então, você fala, porra, blockchain, toda molecada jovem deveria saber o que é blockchain, mas muitos não sabiam. E tem gente ali da FECAP, gente da Intel. Aliás, que coisa bacanérrima essa faculdade de Intel que o Salute e o Esteves montaram, de ciências da computação, de administração, de engenharia de software, mas tinha gente do Mackenzie, tinha gente da GV, do INSPER, e menino, tinha gente de 14 anos, que nem na faculdade estava ainda, que nos perguntou, posso aplicar um produto sendo menor de idade? Aí você fala, puxa, não tinha pensado nessa pergunta. Essa interação toda, junto com esse produto, foi maravilhoso, sabe? Me deu uma sensação muito positiva. Eu estava precisando de uma certa renovação. Porque a gente está nessa fase. Fala sério, meu. Juro a 15. Donald Trump, tarifas, batendo nos. Eu sou sócio de chineses, né? Então eu quero bem da China. Aí a China levando pancada todos os dias. São Paulo num ambiente chuvoso, a gente reclamando um pouco da violência, né, dessa cidade, as pessoas assaltando por causa de telefone celular, coisas muito, muito tristes acontecendo. Não estávamos no melhor dos nossos momentos. Verdade. Mas esse sábado me fez muito bem o Z Summit, que aliás é organizado também por um rapaz nota 10, é tudo de bom. Sim. Aí me deu esse brilho nos olhos de novo, junto com o Cerebrino, o bonequinho do cérebro, e o Poupar, e a ideia de que nós vamos vender direto, e blockchain, e o que isso abre de oportunidades. Não é muito mais do que o Poupar agora, essas 3 carteiras, né? É tudo que pode vir a acontecer depois junto com isso, que eu sugiro de novo, todo mundo deve ler esse livro do Chris Dixon, que é Read, Write, Own, que é leia, escreva. E como é que é em português? Será que é? Seja proprietário de. Porque é a ideia de que a web está passando por 3 fases. Primeiro, ela teve uma fase que você lia as coisas, as pessoas escreviam ali as coisas para os outros lerem. Depois você lia, depois as pessoas escreviam, que é a fase das mídias sociais, tipo Facebook, Instagram, e agora será você ser proprietário das coisas mesmo, que é o que o blockchain permite. Se sim ou se não, eu sugiro que leiam esse livro do Chris Dixon, porque realmente Chris, C-H-R-I-S-D-I-X-O-N, Chris Dixon. Deve estar traduzido em português. Posso imaginar, porque sim, é um clássico já. E a ideia do Poupar é ter 3 carteiras por perfil. Conservador, moderado, arrojado. Aí eu que insisti muito, vamos fazer simples. As coisas mais bonitas que eu vi em mercado financeiro dos últimos tempos é a simplicidade. O Nubank conquistou o que ele conquistou por simplicidade. Sim. Já está ficando um pouquinho complicado, né? É difícil, quando você começa a oferecer investimentos, ficar simples. Muito difícil. Mas eu tenho muita segurança que está errado aquela coisa quando você abre, tem uma infinitude. É como você entra num restaurante e tem assim, sabe, restaurante de baixa qualidade, às vezes tem assim, salmão com molho de a bechamel, molho de mostarda, molho de caju, molho de maracujá. Você já sabe que o restaurante não é bom, sim, não é verdade? Porque tem aí vem peito de frango grelhado, peito de frango com queijo, peito de frango com bacon, peito de frango, aí bife com não sei o que. Tá.
E muito ficou isso, né, nessas corretoras. Sim, uma infinidade de produtos, uma infinidade, não entende nada. Exatamente, não tem curadoria real. Eu prefiro partir para uma coisa simples, onde a gente esteja oferecendo alguma coisa bem pensada por nós, que não necessariamente percorre todo o universo de investimentos, mas aí você vai procurar coisas em outros lugares, né? Mas é muito importante, liquidez, diversificação e custo baixo. E tudo isso as pessoas encontram no Poupar. Sim. E é curioso ali no Valor Invest uma matéria falando do Armínio Fraga, Sim. que por acaso foi dar uma palestra para jovens estudantes, remetendo ao Z-Summit, que aí estive lá também palestrando pela B3, senti essa energia toda que você está falando. Mas voltando à matéria, o Armínio Fraga, por algum motivo, foi dar uma palestra para jovens estudantes e pediram para ele dicas de investimento. Imagina, um macroeconomista daquele, né? A coisa que ele menos sabe é o investimento A, B ou C. Então, na sabedoria de vida e de mercado dele, ele falou, invista no simples. Se o negócio é complexo, é estruturado, você não precisa disso. Concordo. Invista em coisas simples. Foi essa a resposta sábia do Armínio Fraga. Juntando essas informações, você me fala, a ideia do Poupar é ser simples. Até porque acho que gente como Armínio, nós, tal, quem tem mais de 40 anos, sabe o quanto dói as perdas que você tem por ter investido em ideias muito complicadas no passado. Sim. E eu concordo com ele. No fim é o arroz com feijão, né? Ribeiro, quer fazer mais uma pergunta, um comentário? Estamos quase no finalzinho aqui. Assim, né, a gente vê aí as pessoas, né, isso que você falou, né, pô, 4, 5 tá legal, mas eu quero 18, 19, 20, 30, né, essas carteiras que vocês estão montando, né, qual que é esse simples, né, então o Arthur falou bem, né, para progressivo, para o mais conservador. Como que as pessoas vão conseguir identificar isso? Ela está descrito lá, você consegue ver exatamente. Ela, na verdade, é uma proporção do que é renda fixa com o que é renda variável. Você é bem simplificadamente, tá? Nessas carteiras ainda não tem fundo imobiliário. Tará, que absurdo, o produto da Rio Bravo que não tem fundo imobiliário, mas terá. É por causa de uma questão da estruturação, tem que ter um passo a passo nessa direção, tá? Essencialmente é quanto você está exposto a diferentes tipos de ativos de risco, mas tem lá a pizzinha te explicando isso com muita transparência. Muito legal. A experiência do usuário é central nessas histórias, né? Você clicar, ser fácil, a imagem ser compreensível, as cores serem digamos assim, as adequadas para expressarem rapidamente a mensagem que você quer. É o tipo da linguagem que uma instituição financeira tipo Itaú está super acostumado a vida toda a fazer. Um BTG da vida está aprendendo e fazendo muito bem feito, certo? XP, idem. Acho que sabe fazer muito bem feito. Nós que estamos vindo do mundo muito focados em produtos, é uma novidade total, mas nós estamos com sede de aprender e vamos fazer direito, vamos fazer melhor do que os outros. Prometo. Para quem começou a securitização, o fundo imobiliário lá há 25 anos, de se esperar que vá ser entregue mesmo. Vamos lá. Paulo Bilic, muito obrigado. Obrigado, honra, Arthur. Que conversa fantástica. Muito bom tê-lo aqui. Né? Idem. Muito obrigado, Arthur. Obrigado. Muito bom. Obrigado, meu Paulo. Valeu. Tenho certeza que você gostou também, se encantou, aprendeu muito e está com algumas coisas martelando na cabeça, né? A conversa boa é essa, aquela que te deixa provocações. Eu te deixo por aqui hoje, mas semana que vem tem mais Clube FI Entrevista. Espero que você também esteja por aqui. Um grande abraço e até lá.